O cinema e a televisão são especialistas em criar ícones. A cada ano que se passa, novos mocinhos, vilões, super-heróis, magos e toda sorte de personagens vão se somando ao imaginário popular. Mas não é só a gente que entra para a galeria dos ícones da sétima arte ou dos seriados televisivos. As máquinas também são capazes de dominar a nossa imaginação. Entre elas, os carros provavelmente ocupam os primeiros lugares no ranking dessa peculiar iconografia. Quem foi criança nos anos 70 e nunca sonhou em tomar o lugar do Speed Racer e apertar de vez todos aqueles botões no painel do Match 5? Eu não. Eu sou dos anos 90, perdão. Assim, desculpa te decepcionar. Foram muitos os automóveis que, de coadjuvantes, se tornaram a protagonistas dos programas graças à preferência popular. Você provavelmente tem um favorito e a gente aqui do Fatos também. Meu nome é Eduardo Mello, esse é mais um Fatos Automotivos e essa é a história que a gente vai contar hoje. Dos salões de automóveis para a posteridade, é ele, o Batmóvel de 66. O Homem-Morcego foi criado pelo desenhista Bob Kane e apareceu pela primeira vez nos quadrinhos da DC Comics em 39. 2 anos depois, o encapuçado já dirigia seu primeiro carro, um conversível típico de época e sem qualquer caracterização. O personagem ganharia as telas em 43, num seriado exibido semanalmente nos cinemas. O primeiro Batman do cinema também tinha um Batmóvel, era um Cadillac 39 conversível. E ao longo de mais de 2 décadas, diferentes outros modelos se sucederam até chegarmos ao ano da graça de 66, o marco definitivo para a extravagante linhagem do Batmóvel. Mas essa história, honestamente, começou muito antes, na primeira metade da década de 50, quando a Ford decidiu construir um novo carro conceito para a divisão Lincoln e expor em eventos automotivos. Com um orçamento de $250 mil, daquela época era uma baita de uma grana, o carro foi feito à mão na Itália pelos artesãos da Ghia, estúdio de design conhecido no Brasil pela produção do Karmann Ghia em parceria com a Volkswagen. A Ghia foi responsável também pela fabricação dos 3 únicos conversíveis de série feitos no Brasil, o Scott XR3, o Kadett SI, além do próprio Karmann Ghia. Só assim, joia. Mas voltando ao conceito da Ford, né? O carro fez a sua estreia em 55 no Salão do Automóvel de Chicago, nos Estados Unidos, batizado de Lincoln Futura. O design era ousado e teve como inspiração o ecossistema marinho, principalmente espécies de tubarões e arraias, além da indústria aeronáutica, o que era comum na época, não ao Batman, lógico. A incidência da luz sobre os peixes do mar nas Bahamas inspirou a pintura do carro, algo entre um discreto azul com uma tonalidade gelo e o branco perolado que misturava até escamas em sua composição, sério. Como todo carro conceito, o Futura não entrou em produção, mas ele inspirou outros modelos da marca, que herdaram, por exemplo, a linha dos faróis. A vida de um concept car é geralmente curta, e cumprido o circuito dos salões, a maioria deles é destruída. Já pensou? Mas não foi isso que aconteceu com o Lincoln Futura não, graças a Deus. Em 59, já pintado de vermelho, ele fez uma longa aparição no filme It Started With A Kiss, estrelado, além do carro, é claro, por Debbie Reynolds, uma das queridinhas da América na época. Após esse período, o Futura foi vendido pelo valor simbólico de $1 ao famoso customizador George Barris, que não acaba por aí, ele abandonou o carro por anos num terreno baldio atrás da loja dele. Mas aí os caminhos do Batman e do Lincoln Futura se cruzaram. Barris foi convidado a criar um Batmóvel para a nova série de TV que estava em produção. O projeto partiu de um Cadillac 59, mas Barris logo se lembrou daquela sucata que tinha na sua propriedade, o Lincoln Futura. O prazo era curto e em apenas 3 semanas o carro conceito esquecido e quase perdido para sempre se transformou num dos carros mais famosos e admirados do mundo. O design da dianteira, que remete à face de um morcego, já existia no Futura e foi só uma entre tantas outras felizes coincidências que fizeram dele o mais icônico e perfeito Batmóvel já construído. O sucesso do Batmóvel fez com que George Barris criasse mais 3 réplicas oficiais do modelo. O carro original, o Lincoln Futura, voltou para as mãos do customizador após o fim da série de TV. E aí ele ficou exposto no show de sua loja até janeiro de 2013, quando aí sim foi arrematado em leilão por um valor aí sim ao pé do carro de $4.200.000 pelo colecionador Rick Champagne do Arizona. Aí sim, merece mais do que parabéns, né? Esse aí merece um brinde. Bom, esse foi mais um Fatos Automotivos completamente isento de opinião, tá? Não necessariamente reflete a opinião do canal, que o favorito é o Batmóvel, mas a gente pode fazer de você um inscrito favorito. Que tal? É só se inscrever aqui, ou de repente curtir
aí já vai estar ali na lista. O que você acha?